começou com um podcast. Essa poderia ser a história de vida minha e da Carla. Verdade, Carlota. Acho que muita coisa na nossa carreira, inclusive, começou com podcast. É verdade, tem muita coisa rolando. E aí a gente volta nesse Ampliflix 162. Continuamos com a ideia de onde boas ideias vêm, né? De onde elas surgem. O tema é esse, de onde vêm as boas ideias. As boas ideias. E aí a gente já falou em várias coisas nos anteriores, né? A gente já falou de infográfico, de rede social, né? De várias ideias. Livro didático, como a gente pega uma ideia do livro didático, remixa e faz de outra forma mais interessante para os alunos. E se tiver boa do livro didático, a gente usa do livro didático. A gente também usa do jeito que tá. A gente só adapta o que precisa adaptar, Exatamente. Né? É isso. E aí, hoje, a gente queria trazer essa ideia de a gente buscar inspiração em podcasts. Olha só. Primeiro, vamos falar aqui. Quando que você escuta podcast? Me conta. Hoje em dia, mundo pós-pandêmico, como é que tem sido a sua rotina de podcast, Carla Arena? Olha, eu escuto podcast, tanto que durante a pandemia eu escutei menos, porque eu sei que eu acho que você escuta lavando louça, né? Que você me falou. Exatamente. Mas eu não. Eu escuto podcast quando eu tô dirigindo. Muito quando eu tô dirigindo e quando eu tô caminhando. Mas como agora eu ando fazendo outro esporte, antes eu caminhava muito. Tá. Mas agora como eu ando fazendo outro esporte que não dá para eu escutar podcast, que eu tenho que escutar minha parceira, então aí eu realmente escuto quando eu tô dirigindo. Engraçado, eu não paro, por exemplo, não sei se você que tá aqui assistindo a gente ou que tá escutando a gente. Então é sempre no trânsito que você... porque tem gente... Pós-pandêmico... Por isso que diminuiu na pandemia. Por isso que diminuiu na pandemia, porque eu não dirigia, né? E aí, eu não sei você que está aí nos escutando ou nos vendo, se você escuta, por exemplo, quando tá aí tranquila em casa e tal. Não é uma coisa que eu faça, sabia? Engraçado, olha só. Não é algo que, assim, eu tô parada e vou escutar um podcast, não. Eu escuto fazendo trabalho doméstico, assim, 100% das vezes. Lavando louça. Quando eu tô cozinhando também, eu escuto. Cozinhando, se eu precisar... limpar alguma coisa em casa. Quando eu vou passear com o cachorro, eu escuto bastante também nos passeios, que aí é uma caminhada, como a Carla tá falando. Mas aí cachorro é aquilo, você encontra outras pessoas no caminho, acaba interrompendo, eu paro no meio do caminho. Agora, Carla, uma maneira que eu acho interessante é fazendo trabalhos manuais repetitivos. Uhum. Então, sei lá, esses dias resolvi aprender a fazer crochê com a minha filha. Aí eu aprendi a fazer lá a correntinha, né? Alô, Alice Turíbio, estamos aqui ainda na... Maria Clara já faz, eu ainda não. Mas para aprender a fazer a correntinha lá, como era muito repetitivo, eu achei que eu tinha que estar focada numa outra coisa. E eu, trabalho repetitivo, eu gosto bastante de ouvir podcast. E eu gosto de ouvir tanto em português quanto em outras línguas. No caso, o inglês e o espanhol, que é o que eu entendo, para poder não perder também a fluência ali, pelo menos de escutar, né, Carla, na língua. Só que em inglês eu não escuto acelerado igual em português, não. Então, eu tô até me forçando agora a buscar podcasts em português, porque eu escuto muito podcast em inglês. Tá. Então, até para ter minhas referências e as boas ideias também vindas daqui, eu tenho me forçado a escutar alguns em português e tem me ajudado bastante, assim, a me conectar com pessoas daqui, com profissionais daqui, com ideias, né? Não só do que eu já venho escutando, enfim, das minhas redes, da minha bolha, né? Como você tenta expandir a bolha quando escuta o podcast, é isso que eu tô tentando fazer. E de diversas áreas também, sabe? Não só... geralmente eu escuto alguns em educação, mas eu gosto de outras áreas. Para procurar outras soluções também, senão a gente tangenciais aí, né? E aí, eu gosto de uns bem polêmicos. De bem polêmico? Eu não, sabia? Eu gosto de coisa que, não só de discussão, eu gosto de podcast que vai me ensinar alguma coisa. É engraçado, né? Eu também gosto dos mas os polêmicos ensinam pra caramba. Sim, mas assim, me ensinar... Porque os polêmicos, eles ensinam de uma forma para você refletir de formas diferentes. Isso, enxergar além da nossa visão. Além da nossa visão e tal. Mas assim, sabe, uma coisa mais objetiva, assim, mais prática, sabe? Que eu vou usar, enfim, alguma ideia, alguma dinâmica. Enfim, é engraçado. Eu tenho muito disso. Se bem que eu estou escutando um exatamente agora,
da Viola Davis com a Brené Brown, gente. Nossa, gente. Aí De é chorar, poderoso tá? demais. É aí... De chorar, Samara. De chorar. Eu, toda vez que eu começo a escutar... lágrimas. Ai, meu Deus do céu. Muito impressionante. Poderoso, né? Mas estou muito... Eu aprendo muito com qualquer podcast que eu escute... E eu tenho até uma dificuldade, eu não sei se você tem isso. Por exemplo, como eu assisto muito, como eu escuto muito dirigindo carro, muitas vezes eu quero anotar a ideia. Ai, aí não tem como, verdade. Aí eu tenho que parar, tipo assim, quando eu paro o carro, eu tenho que um bloquinho de notas no meu celular que eu já anoto. Olha aí a coisa de onde vem as boas ideias. Eu tenho uma nota no meu celular só para podcast, Samara. Eu sempre guardo também. Eu coloco o que eu quero colocar lá e eu ainda também coloco assim, qual foi o podcast. Porque se você colocar, isso é uma dica, tá? Se você põe a ideia e você acha que depois vai lembrar, você não vai lembrar. Não lembro. Então, não, eu abandonei isso há alguns anos, eu confesso que eu abandonei. Eu deixei aqui para o meu subconsciente internalizar o que ele tiver que internalizar e podcast eu parei de anotar, não dei conta. Sério? Tá? Eu continuo anotando. Não anoto. Inclusive, às vezes eu se volto... for alguma coisa muito... que eu curto bastante, tipo do Will Richardson. Will Richardson é um nome difícil de falar mesmo. E aí eu falo, cara, esse aqui eu vou ter que ouvir de novo. Aí eu marco pra ouvir de novo no momento em que eu vou fazer esse registro. Mas eu parei. Porque eu ficava nessa angústia que você tá falando aí. Tô aqui fazendo as coisas que eu tenho que fazer, como é que eu vou parar? Então eu tô deixando o subconsciente cuidar das informações. Se tem alguma coisa muito relevante, assim, eu tipo, tento gravar alguma coisa, depois eu anoto. Às vezes eu tenho que voltar e eu sempre ponho qual que é o link do podcast, porque eu tenho certeza que depois eu não vou lembrar. Não, isso aí não lembra. E aí, ou então, se eu anoto e depois não sei a referência, aí eu não gosto de falar porque não é meu, né? Onde é que eu ouvi isso, né? Onde é que foi? Será que foi? Acontece. Mas eu me despreocupei com isso, porque era muita coisa para guardar. E eu sou a rainha das referências, né? Então, para mim, tinha que ter tipo um Zotero, uma ferramenta como essa de referências para podcast. Vou até olhar se não tem. O legal é que geralmente nos notes, né? Nas notas dos celular, podcasts. Dos próprios podcasts, eles tendem a colocar lá as referências e tal para todo mundo e tal. Isso é muito legal, eu acho que... Mas você já teve ideia para aula com podcast, é isso? Milhões de ideias. Milhões? Acho que todo dia que eu escuto um podcast, eu digo, putz, isso aqui dava uma aula, meu que legal. Deus. E não só da minha área, tá? Não só relacionado Aí eu já quero te dizer, esse é o privilégio de conviver com pessoas criativas, tá? Porque aí ela pode fazer numa listinha e a gente se aproveita dela também. Então, que bom, né? Ache o seu criativo aí na sua vida, porque eu já achei a minha. Não, se eu tivesse gente de todas as áreas comigo, eu ia dizer, escutei um podcast, que tal? E de vez em quando eu faço isso, né? Faz. Poxa, eu vi isso aqui, aí eu puxo alguém da química. Pô, quem sabe se não faz isso? Será que isso aqui dá pra essa área? Não vou me aventurar numa área que não é o seu criativo, a sua criativa, a sua pessoa, porque eu já achei a minha. Me conta aí, como é que foi que você teve uma ideia para fazer uma aula de inglês que veio de um podcast? Tudo começou num podcast, numa época que nem se falava em podcast aqui no Brasil. Era um podcast, um dos primeiros lá, dos primórdios, que é muito famoso nos Estados Unidos, chama NPR. E o NPR, ele é legal porque ele tem diversas verticais temáticas, tá? E aí eu tava escutando um podcast e eles estavam... depois eu até posso buscar a referência, eu não vou me lembrar aqui de cabeça o nome do lugar, mas eles estavam contando de um projeto que gravava histórias de amor de pessoas. E eu tinha que dar uma aula sobre o passado, né? Simple Past. Simple Past, Samara, exatamente, Simple Past. E eu disse assim, tem jeito mais legal de falar sobre o Simple Past do que da forma que estava no livro didático que eu estava usando na época. E sempre tem formas mais ricas, eu acho. Porque o livro didático, ele é um ótimo referencial, mas ele tem uma limitação, Sams, de espaço físico, inclusive. E de ideias. A pessoa pôs uma ideia, ela ficou lá, não vai ter outras, né? E de espaço físico. E tem uma questão editorial. Você tem que fazer tantas páginas. Então, tudo isso é restrição. Mas no digital, a gente não tem essa restrição, Perfeito. Né? Aí eu pensei assim, eu podia começar essa aula, já que tá falando de história, eu podia contar a história de amor, como eu conheci o meu marido. Pronto, perfeito. Né? How we met each other. Foi o tema que legal. do meu texto. Aí o que você já era casada há alguns anos, isso?
Eu já era casada com o Rodrigo. Eu queria até mostrar aqui na tela. Olha só. Tem até a foto aqui, ó. Nossa, tá vendo? 2006, ó, tá bem perto aí de você, ó. Eu tô aqui nessa foto. Você tá me vendo aí, ó? Olha lá. Olha eu ali de cabelo Vestida grande amarelo, com os olha lá, meninos. De amarelo, que é raro isso, tá? Dos meninos e o Rodrigo aí. Aí o que eu fiz, Samara? Eu tinha um blog com essa minha turma, o Top 21 Class. Eu também tinha um Top blog 21. de aluna. Tinha. Blog, eu sempre tinha. Porque olha só, isso aí tem mais de 10 anos e continua sendo um legado, uma referência, Samara. Verdade, não se perde, é um verdade, registro. É verdade. Aí que eu também posso remixar e utilizar para outras coisas. Aí o que eu fiz? Eu escrevi esse post pros meus. Então a gente praticou. Enfim, você escreveu a sua história com o Rodrigo. Escrevi a minha história no Simple Past, porque era o passado. A gente estava falando sobre o passado. Entendi. Então, por causa desse podcast do NPR, eu tive essa ideia, escrevi o post, né? Tá. E aí, os meus alunos, se você entrar, Samara, Aí vou clicar aqui, eles ó. tinham que ler a sua história e escrever a deles. Samara, tão legal. Olha aqui que bonitinho, ó. Eu tô entrando aqui, ó, para te mostrar, ó. No blog aqui, ó. Entra de novo. Vamos ver aqui na tela de novo, ó. Tá vendo aqui, ó? How about you? Então, e sobre você? Conta a sua história de você, de um parente e tal. Olha aqui, ó. Aí, ó. When I was 13. Aí, ó, a pessoa conta a história. Olha lá, que bonitinho. Só. Tô olhando aí aqui, fizeram, aí eu respondi aqui, ó, o teste Carla era eu. Agora, gente, vocês já viram que a Carla, ela também arrumava trabalho pra ela, né? Porque também ela tinha que entrar lá e responder, né, Carla? Não pode deixar de responder. Né? Mas aqui é porque eu queria responder e eu tinha interesse. Mas, na verdade, você podia fazer uma história que, tipo assim, só eles, entre eles ali, eles poderiam responder uns aos outros, Não, tá? só tô falando pra você ficar ligado, você ficar ligada, porque a gente também tem que pensar no nosso trabalho de bastidores na hora de dar continuidade ao projeto. Eu acho sensacional. E eu fazia também, tá, Carla? Uhum. Eu sou daquelas que os meus colegas brigavam comigo porque eu inventava muita coisa. Mas a gente pode fazer colaborativo, se sua turma for maior, você pode pedir pra eles inventarem uma história em dupla ou em trio, né, Carla? Uhum. Ou contar a história de das duplas, do trio. Ou de um famoso. Isso, porque aí você trabalhava o quê? Até 20 alunos, né, no máximo? 20 alunos. Mas aqui, por exemplo, você pode ver aqui nos meus comentários aqui na tela que os últimos, quando eu não tinha muito tempo, o que eu fazia? Eu respondia vários ao mesmo tempo. Ah, tá. Então, Dear, Carmen, Marilda, Emerson, blá, 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 e respondia todos eles numa resposta só, né? Então, assim, eu fiz essa atividade aqui, Samara, mas aí, cara, de um podcast virou, então, um blog post, uma postagem no blog. A ideia veio de um podcast, virou um post, que virou uma atividade. Mas aí eu não consigo, Samara. Aí eu disse assim, é maior do que ela. É muito maior do que eu. Eu disse assim, poxa, eu contei minha história, agora eu quero saber de outras histórias de amor pelo mundo. É claro. Eu tenho que saber dessas histórias dos meus amigos. Como é que será? Aí, o da Samara eu sei como começou. Ela foi na comunidade. Aí, de novo, porque se você teve lá no Ampliflix 159... 60, sei lá. 159, que eu falei de uma ideia de buscar das geladeiras e do Face. Aí aqui, Samara, o que eu fiz? Olha o que eu fiz aí na tela, Expandiu, gente. porque o negócio dele é assim. Não pode ficar só na sala de aula, tem que ir para o mundo. Samara, e aqui é maravilhoso, é de chorar, porque eu vou até entrar aqui para mostrar, porque ainda existe um voice thread, que hoje, isso aqui seria feito de forma até mais simples e tal, né? De gravação, podia ser. Mas, ó, isso aqui eu tô falando aqui, aí eu falo, ó. Gente. Isso aqui quando eu tava nos Estados Unidos, morando lá. Aí a Berta, que é venezuelana, aí ela gravou o dela. Mas isso aí não tinha nada a ver com a aula. Você a chamou Elizabeth. as pessoas, aqui, ó, o Ronaldo. Aqui. Foi isso? Eu pedi pra eles entrarem aqui, ó. Olha aqui, ó. A Mary, que mora no Japão, ela contou a história dela. A Marina Brasil. E como é que você chamou essas pessoas? A Maru. Gente, minha rede. Não, que e-mail? Eu vou lá nas redes sociais e digo, gente... Quem quer fazer parte do meu love story? A Silvia contou, a Flávia Lúcia. Gente. E aí eu tenho um material de 20 minutos. De 20 minutos para os meus alunos praticarem. E não só para os meus alunos atuais, né, Samara? E todo mundo falou em inglês?
todo mundo falando inglês. Contando a história. Se você quiser escutar, eu vou deixar aqui o link para você. Gente. Primeiro para você saber da minha história e depois... Cara, eu tenho até que revisar para ver se essa história condiz tá com a minha memória. Não, porque a minha memória, né, vai. E também essa coisa dessas gravações. E essas gravações não fui eu que fiz. Eu fiz a primeira e depois deixei as outras pessoas falarem, os convidados, né? Como que eu fiz esse convite? Nas minhas redes. Tá. Eu disse assim, gente, eu queria contar essa história, eu queria trabalhar com os meus alunos, eu prometo compartilhar, eu sempre faço isso. Eu prometo compartilhar o plano de aula com vocês. Eu prometo compartilhar o plano de aula com vocês quando eu finalizar, porque eu acho que uma coisa importante em rede de educadores é o seguinte... eu digo sempre que para você receber da rede, você tem que dar. Claro. Então tem que ter generosidade. Não pode só chegar uma vez numa comunidade, você nunca faz nada, e dizer assim, ai gente, será que alguém pode me ajudar? Claro que você pode, e alguns vão te ajudar. Mas o mais legal da rede é essa generosidade. Verdade. Então a gente trazer e Aí você só combinou isso, que você compartilharia o plano de aula. Isso, e aí foi o que eu fiz. Projeto, foi o que você fez. Foi o que eu fiz. Aí Eu você não compartilhei um plano foi de aula. Um blog post. Eu fiz um blog post aí, ó, de registro aí, Love Stories Around the World. Tá, tipo assim, aí, ó, tive essa ideia, surgiu assim, fiz isso aqui, tá aqui o resultado do que a gente fez. E tá aqui do que a gente fez e você pode usar, entendeu? Então, uma ideia rápida aí do que pode ser feito e tal, com... Carlota... Eu adorei, mas agora a gente vai fechar esse Ampliflix com 3 dicas sensacionais, porque a gente tá, ó, várias Ampliflix discutindo falando de onde sobre é que vem as ideias, né? De onde vem as ideias, como é que eu conecto isso com o meu material, como é que eu conecto isso com o meu dia a dia, né? Se vai me dar trabalho, se não vai me dar trabalho para corrigir depois, porque eu tenho que organizar isso também. E a gente vai apresentar essas 3 ideias aqui agora, que é o que a gente vem trabalhando, né? Isso, a primeira é livro didático e disciplina. Olha lá na tela para você ver. Então, qual que é a nossa, do que a gente vem falando aí dos últimos Ampliflix, né? Livro didático e sua disciplina. Então, pensa nisso. Como que você pode pegar e remixar ideias que estão no seu livro didático e torná-las ainda mais interessantes para o seu contexto? Perfeito. Tá? Perfeito. Então, seja ele em ciências, linguagens, qualquer disciplina. A sua disciplina que você é o especialista. Massa. E tá? tem bastante coisa lá no livro didático, vamos aproveitar. A segunda, Carlota, é como é que eu uso infográficos para executar atividades aí dinâmicas ou até para pedir para os meus alunos fazerem infográfico de acordo com a minha disciplina, é isso? Exatamente, porque, né, a gente teve o Ampliflix 161, não é isso? Ah, minha filha, não lembro mais nada de o 161 foi sobre infográficos, que a gente deu aqui algumas ideias que a gente já utilizou e como é que você pode fazer isso, até falando do Acoliga e tudo mais. Então, infográficos e sua disciplina. Então, como é que você também remixa? Às vezes a gente até deu a ideia, Samara, às vezes até o título do infográfico vai te dar uma ideia para sua sala de aula. Olha como a gente está ampliando aí seu repertório de boas ideias, hein? E agora, por fim, podcasts de assuntos, inclusive, aleatórios, Cara, outras coisas que podem se conectar com o que você... Então, a gente fica atento também ao que a gente escuta, ao que a gente consome, porque isso pode estar vinculado aí a uma dinâmica, uma atividade para fazer com os nossos alunos. Carlota. E aí a gente deixou aí umas perguntinhas, Samara, pra você. Você achou que a gente ia chegar até aqui e não ia te perguntar nada? Claro que sim, claro que sim. E aí isso fica aqui como uma provocação Ampliflix para você. E a gente quer saber o seguinte... De onde vêm as suas boas ideias para a sala de aula? Você já pensou sobre isso? Então anota aí, porque talvez você não esteja potencializando isso. Porque ela pode ser de uma conversa na sala dos professores, pode ser de um artigo, pode ser de um título. Então, de onde vêm essas suas boas ideias? Número 2. Como você salva essas ideias e organiza essas ideias. Então, você tem que agarrar. Uma outra dica que você tem que... É isso, você agarra essas ideias, porque elas fogem. Elas são voláteis, ideias são voláteis se você não agarrá-las. Como é que você deixa elas lá num repositório de ideias? Como é que você faz, Sams? Nossa, eu tenho Pinterest, eu tenho Wakelet. Pronto. No começo eu tinha um arquivo TXT com todos os links e todas as anotações. E muito antes disso eu anotava num caderninho mesmo. Mas hoje em dia eu uso muito o Pinterest para isso. E de textos, conteúdos, eu comentei aqui o Zotero, que é uma ferramenta que também vai me gerando outros conteúdos
que estão relacionados. O Zotero e o Mendeley, eu adoro para essas referências, Carlota. Eu tenho tudo guardado, sempre minhas boas ideias. Até quando eu não estou atuando diretamente naquela aula ou naquele conteúdo, eu deixo essa ideia guardada, porque em algum momento pode ser que ela me também. Então eu agarro essas. Você tem que agarrar essas ideias. Onde você está agarrando essas ideias? Essas ideias têm que estar em algum lugar. Não adianta só tê-las ou vê-las ou ouvi-las. E a última pergunta, Carlota, como é que você compartilha essas ideias depois que você utilizou? E aí, você compartilha? É isso, eu acho que isso é super importante, que é aquela parte do registro, foi o plano de aula que eu deixei para os meus colegas depois que eu fiz o material. Então, tudo isso faz parte de, não só de onde vêm as ideias, como a gente captura as ideias, mas como é que você também compartilha as suas boas ideias com o mundo. Curtiu? Eu quero saber suas respostas aqui nos comentários desse Ampliflix. E é claro que a gente vai te convidar aqui para compartilhar esse vídeo, essa série, essa sequência com quem você gosta, com quem você sabe que vai curtir, né, Carlota? Com certeza. Com quem você conhece aí, que você sabe que vai curtir, para ele contar pra gente também de onde vem as boas ideias, tá bom? Até a próxima.